Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Na disciplina de Morfologia e Fisiologia Vegetal, nós estudaremos a respiração dos vegetais. Mas os vegetais respiram? Sim, exatamente como nós seres humanos. A respiração de uma planta e a nossa respiração, ela é praticamente idêntica, né? A diferença é de como nós obtemos a energia. As plantas obtêm energia durante o processo de fotossíntese, como nós estudamos anteriormente. E nós, seres humanos, nos alimentamos, nós ingerimos alimentos para que esse alimento seja responsável pelo processo fotossintético. No entanto, tanto as plantas como os animais, como nós, seres humanos, nós precisamos do oxigênio para nos mantermos vivos. Bom, a respiração celular, ela pode ser representada de uma forma bem simplificada pela seguinte equação: C6H12O6. Qual é essa fórmula mesmo? Essa fórmula é a fórmula da glicose, que nós já estudamos lá em fotossíntese. Há necessidade de 6 moléculas de oxigênio para que 6 CO2 sejam liberados e mais 6 moléculas de água. Ou seja, o produto final da respiração acaba sendo energia que é gerada, o CO2 e a água. Então, no processo de respiração, as plantas utilizam o oxigênio atmosférico para degradar os fotoassimilados. Então, o que são os fotoassimilados? Produto da fotossíntese, a glicose, C6H12O6, com o objetivo de obter energia química e tendo como produtos finais a água e o CO2. Então, essa energia química é na forma de ATP, que vai ser utilizado para que essa planta possa crescer e desenvolver, ou seja, manter todas as funções vitais dessa planta e favorecendo o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Aonde ocorre a respiração? A respiração, gente, ela ocorre tanto no citoplasma celular quanto na mitocôndria. Aqui nós temos uma célula vegetal. Como eu sei que é uma célula vegetal? Vocês já estudaram lá em biologia que a grande diferença entre uma célula vegetal e uma animal é justamente a parede celular. Então, aqui nós temos a presença de parede celular, né, ou uma parede celulósica, e aqui também nós temos a presença dos cloroplastos, aonde ocorrerá a fotossíntese. E aqui nós temos a mitocôndria. A mitocôndria, gente, diferente dos cloroplastos, ela está presente em todas as células do vegetal. Ou seja, todas as células do vegetal, elas respiram, né? Assim como no nosso organismo também. Então, aqui nós temos a mitocôndria, né? Aonde o processo fotossintético ocorrerá. Então, o processo fotossintético ocorrerá tanto a nível de citoplasma quanto a nível de mitocôndria. E a respiração aeróbica, né? Ou seja, aquela que é a presença de oxigênio. Na verdade, nós temos, né, na natureza, dois tipos de respiração, a aeróbica e a anaeróbica. A aeróbica é aquela que há necessidade da presença de oxigênio, e a anaeróbica são seres vivos que fazem a respiração na ausência do oxigênio. Então, você sabia que a respiração aeróbica é o processo mais amplamente utilizado pelos seres vivos para obtenção de energia? Ou seja, durante o processo de fotossíntese, como nós estudamos anteriormente, a planta ela absorve luz, né? A luz quebra a molécula de água, essa planta libera oxigênio para a atmosfera, absorve o CO2, junto com a energia química, produz uma molécula de glicose. A respiração utiliza essa molécula de glicose produzida durante o processo de fotossíntese, na presença de oxigênio, para gerar energia para que essa planta aqui possa crescer, ou seja, para que ela possa formar novos tecidos e esses tecidos novos órgãos. E libera CO2 para a atmosfera e, é claro, que libera água também. E todos os órgãos vegetais respiram, gente, sem exceção, todos eles, desde raiz, caule, folhas, flores, frutos
e sementes. Na verdade, gente, quando nós falamos em respiração vegetal, todos, sem exceção, respiram. E a energia gerada durante a respiração, ela pode ser separada em respiração de crescimento, que é energia utilizada para sintetizar novos tecidos, e a respiração de manutenção, energia utilizada nos processos vitais, sem haver aumento de fitomassa, ou seja, crescimento. Então, o processo respiratório ele é extremamente importante para que essa planta possa se desenvolver. E, na verdade, nós vamos observar um detalhe. Quando nós falamos que todos os órgãos da planta respiram, nós vamos ter uma curiosidade aqui. Os frutos, quando eles são colhidos, eles são classificados em dois tipos de frutos em relação à respiração. Aqueles que são climatérios e os que são não climatérios. Nossa, mas o que significa isso? Os frutos que são climatérios é aqueles que, depois de colhidos, eles continuam respirando. E os frutos não climatérios são aqueles que a respiração para no momento da sua colheita. Então, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui já viu banana verde ou já colheu banana verde, né? Que a gente colhe a banana, gente, no ponto que nós chamamos ponto de vez. Ela está no seu máximo crescimento, mas ela ainda não amadureceu. E se nós deixarmos essa banana, às vezes envolvida com jornal, ou às vezes ela na fruteira, a tendência dela vai ser amadurecer. Porém, nós não podemos colocá-la na geladeira, que a temperatura baixa da geladeira impede o amadurecimento da banana. Então, a banana é um fruto climatério. Então, ela amadurece depois de colhida porque a respiração é contínua, a respiração continua. O mamão é a mesma coisa, o caqui é a mesma coisa, o abacate, entre outras frutas. As frutas que têm respiração e a respiração acaba no momento da colheita, que são chamados frutos não climatérios, é, por exemplo, a laranja. Se nós colhermos uma laranja verde, ela continua verde. Se nós colhermos uma uva verde, ela continua verde. Então, a respiração para no momento da colheita. São frutos não climatérios, né? Então, tem essa grande curiosidade. Então, por curiosidade, eu gostaria que vocês pegassem uma banana, ou um mamão, ou um caqui, o que vocês tiverem em casa. E coloque essa fruta dentro de um saquinho plástico. E deixe ali por 3, 4, umas 5 horas mais ou menos. Vocês vão ver que nesse saquinho plástico formou inúmeras gotículas de água. Essas gotículas de água que são formadas ali, gente, elas são produtos da respiração. O produto final da respiração não é água. Vocês vão ver que o saquinho plástico fica coberto de gotículas de água. Este é o produto da respiração. Ou seja, é uma prova concreta que esses frutos continuam respirando mesmo após colhidos. Gente, muito obrigada e até a próxima aula.